No programa de hoje, vamos conhecer um pouco da obra e da carreira da artista plástico Ana Durães, direto de Lisboa. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Estamos hoje trazendo no segunda temporada do programa Reis das Artes, terceira convidada do nosso programa, a ilustre Ana Durães. Tudo bom, Ana? Olá, tudo bem? Prazer te receber, Elvi. Eu que recebo assim muito carinho, você aqui em Lisboa, apesar que você é praticamente uma moradora também de Lisboa, né? Eu fico lá e cá. Eu acho que eu estou no melhor dos mundos, digamos sempre. assim, porque eu tenho a minha vida, meu ateliê no Brasil e enfim, no campo lá, e agora já tinha esse caminho entre Lisboa e Rio. E hoje estou aqui fazendo uma residência artística no campo, que é uma delícia, uma outra vivência, assim. Sim. Mas eu já moro em Lisboa e Rio já faz 6 anos. Bacana. Tá mais tempo que eu até, né? Mais ou menos, porque nessas aqui. idas e vindas você tá mais Sim. definitivo, né? Eu agora fico lá morando mesmo, estou há um pouco mais de 1 ano e meio. Mas, que maravilha. Assim, adorando. É uma delícia, né? Porque eu acho que a gente... Mas você está no melhor dos dois mundos. Eu acho, porque assim, primeiro que eu fujo do calor. Agora eu já estou indo embora, que já começou a ficar quente aqui. Sim. Eu fujo do calor do Rio, do verão, que eu sou das montanhas, né? Eu nasci numa cidade muito fria, muito alta, que eu nasci em Diamantina, em Minas Gerais, para quem não sabe. E é um lugar montanhoso, muito alto, né? Muito frio. Eu gosto do frio e dos dias azuis. Engraçado, porque quando eu me propus a passar agora esses 6 meses que eu estou aqui trabalhando, foi a primeira vez que eu estou definitivamente trabalhando mesmo, efetivamente trabalhando. Eu ficava indo e vindo, já fiz algumas exposições aqui em Lisboa, mas sempre trabalhando no Brasil e trazendo para cá. A paleta é outra, o caminho é outro, tudo é diferente, né? Verdade. E daí quando eu me propus a isso e a ideia desse projeto que veio de encontro num momento muito especial para mim, pensei, como é que vai ser isso? O que eu vou fazer? Como é que vai ser? Eu acho que vai mudar, porque eu pinto a natureza, e eu pinto a natureza que eu vivencio, eu não sigo nenhuma tendência, eu pinto o que eu sinto de fato. Então, assim, na minha pintura vinha já marcante a coisa das montanhas, da flora, da vegetação, das árvores. Eu fiz uma série grande sobre o Cerrado, ainda influenciada, foi até para Nova York essa exposição, influenciada pela cidade onde eu nasci, eu sou do Cerrado, né? E é um bioma que pouco se fala. Você saiu de lá com que idade? Eu saí de Diamantina. Bom, eu saí com muito cedo, eu saí com 14 anos, mas a gente mantinha ainda a casa, meus pais eram vivos, meu pai morreu há 6 meses atrás, então eu mantinha sempre uma relação com Diamantina muito estreita. Mas eu fui para estudar em Belo Horizonte, depois eu fui para o Rio de Janeiro. Eu fui para o Rio de Janeiro há mais de 40 anos, né? Eu posso revelar a minha idade, não tem problema. Foi bem jovem. Mas assim, eu morei muito tempo no Rio e eu saí muito cedo de Minas. Mas aquela coisa, a gente sai de Minas, mas Minas não sai da gente. É a raiz, né? Então, a minha pintura tinha muito essa influência. Eu comecei com o barroco, eu era influenciada pela pintura barroca. E depois a natureza foi chegando, e quando eu fiz um ateliê no Vale das Videiras, bem antes da pandemia, tem uns 15 anos que eu já trabalho no Vale das Videiras, a minha pintura também teve uma transformação, porque eu vivia naquela montanha, naquele lugar, uma Mata Atlântica, que é muito densa, é muito potente. E durante a pandemia eu fiquei no Vale, no ateliê, sem sair, 2 anos, pelo menos. Eu fiz produzindo? Muito. E assim, até tenho vergonha um pouco de falar, mas assim, foi muito bom para mim ter ficado, porque é aquela coisa de uma imersão, é uma coisa que a gente precisa. Eu acho que de toda tragédia, né, se tira
algo de bom, né? E foi claro. tão engraçado, porque eu fiz um diário de vivência, assim, não postava todos os dias, mas eu fiz um diário, no dia que eu postava era aquele dia que eu estava vivendo. Certo. Eu cheguei e eu fazia pequenos time-lapses, e as pessoas começaram a curtir, porque eu mostrava essa coisa bonita, eu trabalhando, aquela coisa ali naquele Bacana, corre, né? E as pessoas gostavam, e muita gente seguiu os dias de pandemia através das minhas postagens. Ótimo. Quer dizer, você estava iluminando, né? E foi legal, a muita vida de gente pessoas. falava, nossa, eu sentia falta depois quando eu parei, aí eu vim para Lisboa e sentiam falta, eu tive um retorno muito grande. Certo. Foi muito legal poder dar uma pílulazinha de felicidade, de pequenas alegrias Claro, e de claro. beleza, né? Porque Sim. quando você está num mundo desconhecido, Sim. você sem saber o que O faz. mundo estava cinza, né? Estava cinza e trazia desconhecido e doente, né? Eu trazia uma saúde, uma coisa... Foi muito legal. Eu tive um retorno muito bom. E não pensou em continuar fazendo essas postagens? Então, eu fiz agora aqui do Esteja Onde Estiver o Tejo. Então, deixa eu contar um pouco Conta um pouco sobre a exposição. Como foi chegar a esse trabalho. O Sebastião Anacleto, que me convidou para fazer esse ateliê dele, essa galeria dele, me convidou para fazer uma vivência. Eu já tinha vindo aqui, esse ensaio já tem alguns anos. Quando eu vim, fui acometida assim por uma síncope, sei lá, um negócio, uma epifania. Sim. Ver esse espaço. Não, é fantástico. É fantástico. Depois eu vou mostrar para o público. E quando eu pensei, bom, o que eu vou fazer? Nós temos um amigo em comum que é o Chico César, o cantor, e eu conheci um fado dele, inédito, ainda não foi lançado, que chama-se Esteja Onde Estiver o Tejo. Quando eu voltei agora, já o ano passado, e combinamos de eu fazer essa vivência, eu falei, é isso, eu vou estar onde estiver o Tejo, e aqui é beira Tejo. Eu queria isso, Sim. fazer uma coisa que eu mudasse o plano de minha visão, que eu ficasse à beira Tejo, eu queria investigar isso, eu queria ver que luz era aquela que me fascinava de Lisboa, de Portugal. É um azul espetacular. Sim, a luz de Lisboa, né? E o plano, né, é aquela coisa horizontal. Eu nunca tive horizonte assim na vida. Eu sempre estou nas montanhas, então meu plano era outro, a visão era outra, a minha pintura era outra. Até tem aqui que eu fiz uma exposição na Grécia em janeiro. Depois eu trabalhei no Brasil, depois eu até posso mostrar, porque a paleta é outra, a cor é outra. Bom, aí eu cheguei aqui e comecei a passear pelo Tejo, e a luz era realmente outra, os planos eram outros, e eu vi, assim, era uma linha do horizonte. Era inverno, eu peguei todas as estações aqui. Era muito, muito frio, muito denso, porque chovia muito. Então tinha aquelas nuvens chumbo, não era aquele azul que eu estava esperando, que depois eu até encontrei, mas imediatamente não era. Mas os campos floridos eram de uma beleza, assim, arrebatadora. Foi lindo. Então foi inspiração para essa exposição. Então, todos esses trabalhos que estão aqui foram produzidos aqui. E como a galeria era muito grande, eu fiz algumas peças grandes. Meu trabalho, eu sinto mais familiaridade em trabalhar em grandes formatos. E eu acabei fazendo um desafio a mim mesma, de fazer pequenininhos. E é que é desafio, né? Você fazer uma paisagem de 20 por 30, quem faz 3 metros e tal. É quase que eram inicialmente estudos, mas viraram obras definitivas. Entendi. E foi muito curioso, porque meu meio de trabalho era outro, o espaço era outro, num lugar que não era o meu íntimo. Então, assim, eu saí totalmente da minha zona de conforto. Certo. Muito frio, então eu tive que quebrar muitas barreiras, assim, desafios diários. Sim. E andei muito também pelo Tejo vendo isso. Então, eu acho que você sente. Aí depois a natureza foi mudando, as papoilas foram nascendo e elas foram chegando na minha pintura, assim. Então eu trabalho com uma técnica que é de superposições, de camadas sobre camadas sobre camadas. Começo com acrílico, depois vem a tinta a óleo, e era quase que visões rápidas de quando eu passava de carro, ou quando eu chegava aqui, eu saía, ou quando eu caminhava em torno. O objetivo era esse, assim, até chegar no último, que foi o Portugal Profundo. Eu fui me buscando, tentando me encontrar e chegar até o Portugal Profundo. E depois a gente vai mostrar para os seguidores. Me conta uma coisa, que eu gosto muito de fazer essa pergunta para todos os convidados para esse bate-papo. Em que momento da sua vida você percebeu que você era uma artista plástica?
Olha, parece até piegas, mas com 5 anos eu dizia, eu vou ser pintora. Olha, teve gente que falou que era na barriga da mãe. Não, Então, foi com 5 anos. Eu desenhava, e eu desenhava bem, as pessoas não acreditavam muito que era eu e tal. E eu tive a sorte, é uma história muito legal na minha vida, porque eu nasci em Diamantina e eu estudei no ensino primário numa escola pública que era um prédio do Oscar Niemeyer. Olha que beleza, uma cidade barroca, um prédio do Oscar Niemeyer. Sim. E eu vi uma obra do Di Cavalcanti de 3 metros, tinha uma peça linda. Eu falei, é isso que eu quero fazer na vida. Isso você tinha quantos anos? Aí eu já estava com 7 e tal, mas aos 5 eu comecei a desenhar e já tinha certeza. Nossa. Quando eu vi, mas eu fazia assim, aquelas copistas de casinhas de Diamantina. Quando ia alguém lá, um pintor, meus irmãos, eu sou caçula, dizia, tem um pintor pintando a igreja tal. Eu ia e ficava andando do outro lado da calçada, porque era uma pessoa tão grandiosa, era um semideus para mim, assim, Sim. que tinha um poder mágico nas mãos, que saía aquilo. Eu ficava fascinada, imagina, a criança passando do outro lado o dia inteiro atrás do cara, assim, devia ser curioso, né? Bacana. E eu morrendo de vergonha, enfim. Mas eu tive essa certeza, nunca pensei em ser outra coisa. Eu acho que essa dedicação, eu sempre falo isso, eu acho que a vida de um pintor, de um artista visual, é de uma dedicação muito profunda, é quase monástica. Eu me sinto mesmo, aqui eu brincava com o meu companheiro de exposição e de ateliê, que eu estava num convento, eu sentia essa coisa meio assim, eu sou muito focada, muito disciplinada, eu ia para o ateliê todos os dias, 8 da manhã eu já estava lá, ia até de noite, tomava sopinha no final do dia, ia me recolhia, assim, uma coisa focada, concentrada. Uma imersão mesmo, né? Exatamente, eu Bacana. acho que a gente precisa ter um mergulho profundo assim e dizer, isso é bom quando você está longe, assim, quando você está no campo, como está aqui, porque se não tem nenhum amigo que passa para te chamar para tomar um chopinho, assim, para te desviar da sua atenção. Lá no né? Rio você mora no Jardim Botânico? Mas o meu ateliê era em Santa Teresa. Uau. Aí eu ficava entre Santa Teresa e Vale das Videiras. Agora eu estou com um ateliê só no Vale das Videiras. Porque Santa Teresa também era assim, eu morava num casarão histórico, abria no centro do bairro, abria as janelas, todo mundo passava, achava que era essa coisa assim, né? Então, para ter foco, tem que ter. Realmente... E é preciso uma reclusão, assim, ter uma disciplina, sabe? Eu acho que quando vê pronto assim, mas é árduo o trabalho, tem que ser metódico. Eu tenho método. Quantos trabalhos foram produzidos aqui, nessa imersão? Não sei quantos. São todos que estão expostos? Todos estão aqui. Eu fiz 7 pequenos, fiz 4 grandes formatos e fiz mais 9 estudos em papel. Então, foi uma produção boa. E eu ainda viajei muito também. Eu fui ver a exposição de David Hockney, né, em Paris. Eu fui anteontem. Então, um espetáculo, cheguei né? ontem. E eu fui também para um mosteiro que eu possivelmente vou fazer uma outra residência artística. Eu já estou com mais outras 2 futuras já marcadas, uma na Ilha da Madeira e outra nos Alpes entre França e Itália. E que é um mosteiro mesmo do século XII, interessantérrimo lugar. Mas para mais fazer adiante eu te falo. Uma imersão artística mesmo? Também, mas bacana. Lá é mais imersão ainda, Nossa. porque você fica numa cela do monge, não existem mais monges, só artistas e escritores, pessoas que são convidados pelo governo francês para ficar lá numa imersão. Acho que vai ser uma experiência muito interessante. Esperando passar o frio, porque num mosteiro do século XII... né, imagino. Mas inverno, agora já vamos começar. Eu acho que vou fazer para o ano que vem, tipo maio, junho, uma coisa assim. E esse ano ainda na Ilha da Madeira. Esse ano ainda? Me conta um pouco sobre a Ilha da Madeira. Qual vai ser o propósito da sua imersão por lá? Então, tem um colecionador que me convidou, ele comprou alguns trabalhos meus, e como eu estava fazendo a visão do Tejo, ele falou, agora você tem que olhar a Ilha da Madeira. Eu nunca estive lá, vai ser curioso, eu também não sei o que vai ser. Não, é lindo. Mas eu acho que também, eu gosto de fazer assim, é quase que uma coisa impressionista, né, de você ir sentir a paisagem. De uma forma contemporânea, eu meio que faço isso, assim. Eu sinto o lugar que eu estou e pinto o que eu estou vivendo. Eu não vou falsear, eu não sinto influências, a não ser daquela coisa que eu estou vendo ali. Certo. Então, eu acho que vai sair alguma coisa interessante, não sei te dizer o quê, mas... Com certeza vai. Vai ser muito interessante essa vivência, assim.
Me conta uma coisa, dos artistas, os mais consagrados, tem algum que te inspira? Você tem em mente assim, algum artista que te inspira? Quando eu comecei a trabalhar, eu fui da Escola Guignard, estudei na Escola Guignard em Belo Horizonte. O Guignard foi um exemplo para mim a ser seguido, assim, que era eu tinha uma admiração muito grande, embora minha primeira visão da arte tenha sido uma obra do Di Cavalcanti, quando eu fui arrebatada, eu falei, pode fazer isso? Como assim, né? Eu só conhecia casinhas de Diamantina e tal. E era uma coisa livre, solta e tudo. E então tive uma influência muito grande do Guignard, de Cavalcanti e tal. E assim, eu acho que os impressionistas, Monet, é engraçado que eu nunca tinha ido a Giverny. E eu fiz esses trabalhos, principalmente aquele outro que as pessoas acham que tem uma similaridade. Por isso que eu te perguntei, pensei em Monet. E sem nem eu nunca ter ido a Giverny, eu fui agora, porque eu sempre ia a Paris em dezembro e fechado. Agora eu fui, já estava aberto para visitação e foi uma coisa, assim, aquele jardim dele. Sim, então, eu ainda quero ir lá, eu ainda não tive a oportunidade. Pois é, você sabe que eu fui agora, eu nunca tinha ido. E eu comprei com antecedência os ingressos, foi assim um sonho de sonho de criança realizado, assim. E eu acho que eu tenho isso, Monet. Eu gosto muito dos impressionistas de modo geral, assim. E muita gente, David Hockney foi uma lição agora, um espetáculo, assim. Um sujeito de 89 anos, descobrir iPad, pintar, ele sempre se renovando. Eu acho que isso mais importante do que ter influência de algum artista é você buscar alguma coisa que você sempre se renove. Eu tento fazer isso, assim. Ter essa liberdade de buscar o desconhecido, mas de experimentação. O David, ele conseguiu se superar, né? Porque ele já era um pintor consagrado, né? Dentro de todos os trabalhos que a gente conhece dele, né? Desde o início da carreira e toda a progressão dele até chegar... arte, né? Sim, até ele chegar na Califórnia, pintar as piscinas, tudo que são as minhas inspirações, né? Os trabalhos de piscinas. E aí, de repente, você vê que ele caminhou, né, para o mundo do digital, né, pintando em iPad, incrível. Uma coisa que poderia até, de repente, causar uma certa preconceito, né, por ser... de ser... E não, né? Não, ele conseguiu se superar. Um espetáculo. Ele conseguiu, assim, você vê que tem aquela coisa dos pixels, das ferramentas de Photoshop, mas que ele fez de uma outra maneira. E a montagem também estava espetacular. Espetacular. Gigante. O espaço por si só, né? E a curadoria, de modo geral. Sim. Foi muito legal. Então, assim, eu acho que é importante ver as coisas, eu gosto de vivenciar. Mas enquanto eu estou trabalhando, eu meio que fico ali livre de influências. Eu não tenho assim, eu sigo aquela tendência, ou sigo aquela outra. Não. Foi engraçado que nessa exposição aqui veio uma indígena, uma Krenak aqui, e falou coisas muito legais sobre a coisa do meu espírito com a água. Eu tenho uma ligação com a água muito forte. Eu acho que isso aí e aqui foi meio isso, assim, ver o Tejo, né? Eu senti o rio. Até brinquei com você antes, eu nem sei o que é rio e o que é mar. Eu não sei definir geograficamente aqui no meu entorno. Mas eu estou na margem sul e imensidão de água por todos os lados. Eu acho que essa é a minha maior influência, é eu estar. Então você sempre foi inspirado pela natureza, mais voltado para esse lado, nunca tipo... Eu faço essa pergunta porque o Rio de Janeiro é uma cidade muito inspiradora e por você não ser do Rio de Janeiro, como eu também não era do Rio de Janeiro, né? Eu sou de São Paulo, e eu comecei no mundo da fotografia, né? Como artista plástico dentro da fotografia, artista visual. E o Rio de Janeiro, para mim, foi assim um caldeirão de emoções e de cores e tudo mais. Então, mas a sua influência sempre foi mais voltada para o... Quando eu cheguei no Rio, eu fui morar no Rio em 1982. Quando eu cheguei no Rio, eu era muito influenciada, assim, primeiro porque era uma novidade tudo, né? Eu tinha aquele sonho de estudar na Escola de Belas Artes, onde só tinha gênio para mim na minha cabeça. Era aquela visão de criança do interior mesmo, assim, né? De menina. Você fez Parque Lage? Eu não, eu fiz Escola de Belas Artes. Aí comecei a frequentar o Parque Lage, porque assim que eu entrei na Belas Artes, como eu vim da Escola Guignard do Rio e vim
transferida, eu não tive uma turma, assim. Aí, no primeiro semestre que eu entrei, eu ganhei o primeiro prêmio do salão da Escola de Belas Artes. Nossa. Foi dado pela Faye Ostrov, e foi legal, mas eu era muito tímida, eu não conhecia ninguém, eu estava chegando, uma menina chegando, com 19 anos, chegando lá. Então, mas eu tive muitas, assim, frequentava o Parque Lage através dos amigos, mas nunca como estudante. Tive o meu mestre, que era do Parque Lage, que é Luiz Ackler, que eu acho que ele foi uma pessoa muito importante na minha trajetória, assim, de conversas e tal, embora eu nunca tenha sido aluna efetivamente dele. Foi engraçado, eu sempre fui meio periférica, assim. Você mais frequentava, mais frequentar. E academicamente foi a Belas Artes. Bacana. Mas a minha influência, então, da natureza do Rio, não era nem tanto a natureza, era na efervescência dos anos 80. Então era aquela coisa, daquela alegria do expressionismo, e a gente era intenso, tudo era intenso. Então eu, nessa época, eu passei por vários momentos assim na minha trajetória. No início, eu fui muito influenciada pelo expressionismo alemão. Eu tinha aquela coisa meio Kerouac, uma coisa meio assim, Baselitz, uma coisa meio assim. Depois eu comecei a descobrir meu interior, assim, sabe? Eu comecei a voltar para mim, para minha origem, para meu nascimento, a minha cidade. Aí eu fui pesquisar o barroco. Certo. Aí eu brinco que eu sou uma pop barroca e sem definição estética, assim. Aí eu fui experimentando, passei pelo pop, eu fazia um trabalho com retículas que eu usava, mas sempre representando os santos. Era meio que na contramão, eu sempre fui meio assim, subversiva. Eu ia um pouco na contramão. Ninguém pode pintar santo, eu vou fazer santo. É uma artista coisa, é isso, né? O artista está sempre... agora vou pintar flor, não vou pintar flor. Nossa, vou pintar flor. E assim eu fui indo. Eu passei do céu às flores e caminhando dessa maneira. Assim. Eu brinco entre flores e céu. E agora eu estou nas águas e nas flores permanentes. Assim. E a sua primeira influência artística, quando você começou a pintar, quais eram os temas? Lembra então, quando você começou? Bom, criancinha eu pintava paisagem quando também. Você sou artista plástico. Não, aí eu comecei com essa coisa figurativa, tinha uns elementos figurativos, bem expressionistas. Depois eu tive um momento de releitura do barroco, então fui para os santos, para os anjos. Isso em pintura? Em pintura. Então eu pegava, por exemplo, um pedaço de uma igreja de diamantina, um teto, uma pintura, estourava aquelas retículas e fazia impressões sobre a pintura. Uma pesquisa muito séria, assim, foi muito legal, assim, a minha mais marcante, eu acho, assim. Primeiro, eu tive muitas experimentações, muitos erros. A gente tem que errar muito, né? É normal. Tem um verso do Manuel de Barros, um poeta mato-grossense que eu adoro, que ele diz assim: me procurei a vida inteira e não me achei, pelo que fui salvo. Eu acho que eu fui salva meio que pesquisar um monte de coisa e não encontrar mesmo. Sim. Não tem, né, eu tô indo aqui, tô vindo, aí vou para outra paisagem, vamos buscar outra coisa que a gente não sabe. É um mergulho assim no desconhecido que é muito interessante. Claro que tem que ter um rigor técnico ali para a experimentação, mas eu tô sempre na experimentação. Bacana. Me conta uma coisa, qual assim na sua trajetória artística até hoje, qual seria assim considerada a sua melhor exposição, mesmo que seja na sua opinião? Talvez foi um divisor de águas na sua carreira? Teve algum momento assim marcante? Eu acho que tiveram vários, claro. Mas eu acho que uma exposição que eu fiz no ano 2000, que foi uma mudança assim, muito grande, que eram os santos quase todos. Eu comecei a transformar os santos em pinturas grandes, em outros objetos. E era uma releitura do barroco que ninguém meio que fazia e olhava. Isso eu acho que foi uma ruptura. Isso foi onde? Essa exposição foi super legal, porque ela circulou, foi São Paulo, Belo Horizonte, Bahia, Berlim, Paris. Eu fiz várias, foi uma itinerância grande. Esse ano agora, em janeiro, eu fiz uma exposição muito interessante em São Paulo, na galeria que me representa, que é a Galeria Contempo. E foi uma individual muito grande, eu estava vivendo um momento de luto muito forte e eu consegui ali meio que renascer, reviver e foi muito legal.
Eu acho que sempre é a última. Aqui está sendo espetacular, está fazendo esse trabalho aqui em Portugal. Sim. E receber gente de vários lugares, assim, né? E foi muito, muito importante, foi muito legal. A gente sempre quer a próxima, Sim. né? Agora estou doida para chegar à próxima. Qual é a próxima? Então, a próxima, eu vou voltar agora para o Brasil, vou trabalhar, tem galeria do Rio e São Paulo, que eu vou fazer alguma coisa. E tento voltar em dezembro para ir para Madeira. Mas eu vou fazer uma produção no Brasil, agora dessa minha vivência de cá. Não sei o que vai dar. Uma outra pergunta que eu gosto de fazer para todas as pessoas que eu convido para esse bate-papo, é uma pergunta, não sei como é que você vai sair. Para onde você acha que caminha a arte? Olha, eu acho que é uma pergunta muito complexa, né? A gente não tem bola de cristal, mas a vida inteira sempre se falou: a pintura vai morrer, acabou a pintura, agora é só arte digital, ou só isso, aquilo. Eu acho que não. Eu acho que a arte sempre vai caminhar. Não tem um lugar definitivo, não tem onde chegar, tem onde ir. Eu acho que esse caminhar da arte é sempre... A gente não falou do David Hockney, como é que ele conseguiu pegar uma coisa, um iPad e fazer aquele trabalho espetacular, né, hoje em dia. E eu acho que a pintura, eu voltei para o óleo, então isso é pintura a óleo. Você já passou pela fase de acrílico? Hoje eu misturo, tem acrílica e óleo. Então eu acho que é uma coisa que é eterna. Você já trabalhou com fotografia? Eu uso às vezes a fotografia para poder reticular. Eu faço muitas coisas de interferências com a fotografia. Certo. Não sou uma fotógrafa, assim, mas eu utilizo da fotografia em muitos casos. Então eu acho que essa mistura de técnicas faz sempre que a arte se renove. E tudo já foi feito, e tudo depende do seu olhar, depende da forma com que cada artista lê em determinado tema. Por exemplo, a gente está falando do tema, a natureza, ou a flor, o barroco, ou o santo. Tudo há, e tudo já foi feito, e tudo tem possibilidades de se fazer de novo e se renovar. Eu acho que a arte se renova e a arte nos salva, sabe? Eu acho que o que a gente passou, por exemplo, pela pandemia, que eu estava te contando que eu fazia esses estudos, esses planos de vídeo e tal, a gente se renova com a arte, a gente é salva por ela, não tem jeito. Eu acho assim, primeiro você desiste, se não der, você insiste. Então, verdade. Eu acho que é esse o caminho. Você sabe que eu dei sorte porque eu comecei minha carreira, eu vim de uma parte que não tem nada a ver, né? Quer dizer, é arte também, que é a dança, né? Que eu fiz educação física e caminhei para a dança. E então eu dei aula durante 28 anos, né? Esse que é um... E aí o que aconteceu? Em 99 para 2000, eu descobri a fotografia. Então a fotografia como forma de arte, né, era uma coisa assim, existia um certo preconceito. Já tinha, né, fotógrafos consagrados há muito tempo, mas o Brasil ainda trazia um pouco de preconceito. Eu digo isso por quê? Porque eu fiz um material, né, um portfólio das minhas fotografias, podia até não ser grande coisa, né? Estava começando minha carreira, e eu tomava muito não nas galerias, como as galerias falavam assim: eu vou vender fotografia? Incrível tipo, isso, assim, né? Como se fosse uma arte menor. Eu acho que essa mesma questão é a coisa do papel. Quando eu fiz em São Paulo uma série grande com papel preto, um fundo preto, grandes imagens grandes, e as pessoas, é mais barato que a tela? Não. Eu não faço distinção. Não é porque é papel, é uma arte menor. Sim. Aqui também, eu tenho uma série em papel. É igual. E é linda, por sinal. E é igual, Sim. sabe? As pessoas têm um certo preconceito, porque vai deteriorar. Às vezes, se você usar uma tinta ruim ou uma tela ruim, ou um papel importante, esses papéis que eu uso, que é um papel de fibra de bambu, um Han Miller, que dura aí 100 anos. Sim, sem dúvida. E não há isso. Esses preconceitos, eu acho que é muito imposto pelo mercado, e que eu acho que eu gosto de quebrar esses paradigmas, sabe? Certo. Eu não gosto muito de seguir essas cartilhas, e eu faço exatamente o contrário, assim. Continuo usando pintura sobre papel, eu uso os meios, claro, eu sei, tenho uma consciência de que tem que ser duráveis, e uso um bom material. Sim, sim.
Mas eles são iguais, não tem distinção de categoria, Sim, de ser uma arte menor, ou a fotografia, ou o sim, desenho. faziam isso comigo com relação ao início, até que uma galerista acreditou em mim, né? E aí começou a fazer sucesso, até que ela me pediu que eu fizesse fotografias do Rio de Janeiro, porque até então minhas fotografias eram em Roma, era Paris, era Nova York. Eu conheci essa série sua. Aí foi quando eu comecei a fazer Rio de Janeiro, foi quando eu me consolidei como um artista, fotógrafo de Rio de Janeiro. Comecei até com o tempo, alguns anos, né, que eu viajei para vários países expondo, principalmente o Rio de Janeiro, né, que estava muito em alta por conta das Olimpíadas, que me fez ir para vários países expondo tal, fotografia só. Aí eu comecei a participar de muitas feiras de arte, né, tipo Arte Basel, essas feiras que tem, né, tipo as de Miami, algumas ótimo, que tem, de Miami eu já participei também. Sim, Nova York, também do Rio de Janeiro, São Paulo, né, SP Arte, Arte Rio e tal. E aí eu comecei a perceber que os estandes estavam cada vez menos dando ênfase à fotografia. A fotografia já estava ficando um pouco de lado, muitos estandes já nem tinha mais fotografias. Que loucura porque isso. Porque eu era assim, eu tarado. Adoro fotografia. Eu já entrava nos locais assim onde estão as fotografias, já ia nos estandes onde eu via a fotografia. De repente, com o tempo, eu parei de ver, né, assim, foi caindo, não foi caindo, mas enfim, menos atenção. Voltou o hiperrealismo, né, que era uma coisa que já estava embaixo, o abstrato estava muito mais em alta, começou o hiperrealismo, algum outro tipo de arte como esculturas, né, umas mídias diferentes também, mix media, tudo mais, que seria a técnica mista. E aí foi quando eu fui fazer o Parque Lage. Foi quando eu falei assim, se eu não... Você fez com quem? Quem foi seu professor? Quer ver, dá uma pausa aqui. Eu sempre esqueço o nome do meu professor. Mas era o quê? De pintura? É o Ernesto... Ernesto Neto? Não, pior é que sempre quando eu penso em Ernesto me vem... é o... Eu vou cortar essa parte, mas não tem problema. Você edita. Eu edito depois. John Nicholson? Não, John Nicholson é amigo meu. John Nicholson me pintou. Ah, é? Ele me pintou. Ele é figura. Ele me pintou em 96, acho que era em 96, 98, por aí, o Rio de Janeiro estava cotado para ser a Olimpíadas de 2000, e aí ganhou Atenas. E nessa ocasião, eu e uma amiga chamada Paola, que era até uma aluna minha de dança, nós fomos convidados pelo John Nicholson e pela Prefeitura do Rio de Janeiro para ser o casal representante das Olimpíadas. Que legal! A gente ia ser, se a Olimpíadas tivesse acontecido no Rio, nós seríamos o casal propaganda do Rio de Janeiro. Que bárbaro! Só que aí, demazar, né, que o Rio de Janeiro perdeu para Atenas, mas o John Nicholson fez uma pintura da gente. Ai, que legal! Ele é uma pessoa extraordinária. Sim. O Parque Lage é uma escola muito importante. Sim. E formou muita gente. Assim, eu frequentei muito e gosto muito dos amigos que eu fiz lá e os professores que trocavam, e mesmo eu não sendo aluna, sendo só uma visitante, assim, eu sempre era muito bem recebida. Você lembra do Chico Cunha? Chico Cunha, claro. Então... Você foi aluno do Chico? Deixa eu só dar uma pausa, que eu vou cortar. Você lembrou? Não lembrei. O meu professor lá no Parque Lage era o Luiz Ernesto. Ah, maravilhoso. Sim. Ele tem um trabalho fabuloso, desenho espetacular, né? E outra coisa, ele tem muita paciência. Ele é muito bom professor. Até que ele me aturou lá durante um bom tempo. Na Belas Artes eu tive um professor também que era assim, ele tinha uma paciência, o Adir Botelho, um gravador. Ele, qualquer aluno, assim, com talento ou sem talento, ele tirava leite de pedra. Era assim, eu olhava aquilo, eu jovenzinha, muito ansiosa, eu era muito impaciente, muito inquieta. Eu olhava e falava, como é que ele tem essa paciência e tal? Sim. E isso é um grande mestre, eu acho que são pessoas assim. Eu lembro que quando eu comecei a fazer aula com ele, primeiro dia de aula, ele pediu que eu levasse um papel, né, assim, tipo uma folha, né, um papel cartão. Tinham 3 alunos novos que estavam começando junto comigo. Aí ele pegou e falou assim, peguem suas tintas, peguem seus pincéis, e eu quero que vocês simplesmente pintem
não é para fazer figurativo nem nada, eu só quero ver a pincelada de vocês, a mistura das cores, tudo mais. O que eu fiz? Desenhei uma árvore. Ele ficou olhando para minha cara, né? Ele foi passando um por um, ele chegou, olhou para mim e falou assim: foi isso que eu te pedi? Pior que a árvore era horrorosa, né? Se ainda fosse uma árvore bonita. Aí eu falei assim: ah, mas não tá abstrato, né? Ele falou assim: não tá abstrato, tá só mal feito, né? Tá mal pintado. Aí eu falei: caramba, não tem um jeito mesmo, né? Aí eu pensei assim, aí juro que eu cheguei a pensar na próxima aula já nem aparecer, né? É isso, tipo, primeiro você desiste, se não der você insiste, né? Mas foi o que eu fiz, eu insisti. E eu dei sorte porque, apesar de eu ter uma linha determinada de trabalho, a pandemia, para mim, foi muito mais fácil passar pelo lockdown, como você estava falando sobre, né? Que você passou no Vale das Videiras, né? Isso. A minha sorte é que eu tinha um apartamento em Ipanema, quer dizer, eu morava num apartamento em Ipanema, que era um térreo e que tinha uma área externa. Ah, tinha um lá fora, parecia uma casa, né? Então o que eu fazia? Eu levava o cavalete lá para fora e ficava pintando, e à noite, que eu não queria ficar lá, né, na parte, quer dizer, era segura até, mas aí eu ia para dentro da sala e eu ficava pintando. Eu fiz cerca de 60 quadros durante a pandemia. O que eu fazia? Eu tinha um fornecedor, deve ser o mesmo seu, João Alves. João Alves. Seu João maravilhoso. Ele trabalha comigo há 40 anos. Comigo há 20. É impressionante, né? E agora os filhos dele. Isso, o Jefferson levava para mim toda sexta-feira. O Jefferson levava para mim, sei lá, 5 telas, 6 telas, depende da encomenda que eu fazia. Maiores, menores e tal. E aí eu ficava aquela semana fazendo pintura. Eu comprava as tintas pelo Mercado Livre, né, porque não tinha nenhuma loja aberta. Eu comprava da Casa do Artista em São Paulo, me entregava lá no campo, na associação de amigos, de moradores lá. Ah, tá. Eu comprava pelo Mercado Livre, via lá umas tintas Amsterdã, não sei o que e tal. Aí eu comprei, então quer dizer, pincéis também comprava pela internet, já tinha muitos guardados, né? Porque eu acho que não faltou nada. Depois da pandemia, desse momento, eu acho que as pessoas também mudaram muito e ficaram com vontade de ter casas. Acho que quem ficou em casa começou, então, para o mercado de arte, eu acho que foi muito proveitoso. Sim. Assim, eu, por exemplo, tudo que eu produzi na pandemia eu vendi. Nossa. E que as pessoas viam e gostavam e queriam mais. Eu tenho umas galerias que me representam no Brasil e foi muito bom. Quais são no Rio de Janeiro que te representam? Então, Rio de Janeiro eu trabalho com a Patrícia Costa. Maravilhosa. Maravilhosa. Somos umas muito boas parceiras. Eu já fui numa exposição sua. Ah, é? Já, lá na Patrícia? Na Patrícia Costa. Ela é ótima, gosto muito de trabalhar. No Cassino Atlântico, né? No Cassino Atlântico. Sim. E com o Edson Tebaldi, lá no Almacém, no Casa Shopping. Casa Shopping. É mesmo que me representa. E São Paulo eu tenho exclusividade, que é com a Galeria Com Tempo, que é muito legal também, são grandes parceiras, a família toda é muito... O pai tem a ProArt, que é um marchand de peso, assim, tem obras de Cavalcantes, Portinari, trabalha com essa escala, e as filhas trabalham com arte contemporânea, e que é uma galeria junto da outra praticamente, uma na frente e outra atrás, e é uma delícia, assim, sou muito feliz de estar com elas, e agora com elas vão fazer também, né? Com o Edson também, com todos, com os 3, claro, assim, nossa, eu sou muito o Edson grata à parceria. É um super empreendedor, né? Isso. Porque aquela galeria espetacular, né, que ele tem. E agora elas vão fazer meu livro é? esse ano. Então, vou voltar para o Brasil agora, começar a fazer seleção e tal. E é isso. Eu acho que é muito bom ter boas parcerias. Sim, sem então, dúvida. É muito raro alguém chegar no meu ateliê e levar um quadro, assim, porque normalmente, a não ser que não seja, né, seja uma coisa direta e tal, como aqui, que eu não tenho representantes aí, é comigo. Se bem que aqui em Portugal eu tenho 2 galerias também, que é a Brisa Galeria, com a Bebel, que eu amo, Bebel e Daniel. Inclusive, eu entrevistei o Daniel Matar. Eles são maravilhosos. Inclusive, foi a Bebel que me indicou. Você estava aqui. Me representa aqui em Portugal. Legal. E eu sou muito, muito feliz com essa parceria. A Galeria Brisa foi, assim, a primeira galeria em Portugal
Portugal que abriu as portas e que me abrigou. Foi o primeiro encontro de Daniel como outro artista, foi comigo. Legal. Foi na Brisa, foi muito legal, já fazem alguns anos e estamos ensaiando fazer de novo um novo encontro. Bacana, legal. Então, para finalizar, deixa uma mensagem para os seguidores e vamos mostrar aqui o lugar espetacular, né, que é a Galeria do Tião, né? Muito, muito legal. Gente, olha, é uma alegria poder mostrar meu trabalho. Primeiro, ter conseguido realizar esse trabalho. Eu acho que foi muita sorte, assim, ter tido esse encontro tão harmonioso e eu acho que o que eu poderia desejar que as pessoas que gostem ou que queiram pintar é dedicação, é entregar de corpo e alma e ser verdadeiro, assim, fazer o que sua alma pede e se arriscar. Eu acho que quando a gente pega uma tela em branco, é um salto no escuro, embora a tela seja branca, você está indo para um desconhecido. Verdade. E aí é deixar fluir e insistir. É isso aí. Então tá bom, pessoal. Obrigada. Obrigada, Vamos Almir. dar um giro. Muito obrigada. Eu que agradeço. Prazer. Prazer meu. Então, como essa galeria aqui é muito grande e meu trabalho funciona muito com grandes formatos, eu quis me desafiar fazendo pequenos formatos. Eu parti por pequenas paisagens, quase que fragmentos do que eu estava vendo. E aqui eu acho que foi uma das primeiras visões que eu tive aqui, que eu cheguei no inverno. E o inverno era muita chuva, tinha os rasgos de azul e tinha as paisagens que eu via, mas as flores aqui em frente à casa, o ateliê, era um campo todo amarelo. Foi uma visão, eu até fiz um primeiro estudo que eu vou mostrar para vocês, muito interessante, porque era um negócio assim de uma explosão. Aí eu fui fazendo umas coisinhas, assim, aqui quase que passando de carro, a imagem tira o foco, caminhando para abstração. São né? lindos, hein? Aí tem esses monocromáticos que eu via em Lisboa, lá do outro lado do Tejo. Então tem isso aqui, é curioso porque teve um sujinho, eu falei, não foi por acaso. Não. É uma papoula já nascendo. Isso. E aí foi assim, e as paisagens meio que guardava na minha cabeça. Eu começo sempre com fundo, depois eu vou criando os volumes são umas plantas que tem aqui atrás. Tem uma coisa que o Guignard falava muito com os alunos dele, eu fui aluna dos alunos dele, que era assim, a pessoa está desenhando aquelas paisagens de Ouro Preto, aí ele falava, olhava, mas cadê aquela gaiola de passarinho? A pessoa olhava, mas cadê? Olhando na paisagem, aquela que está lá. Então, essa coisa de mudar o seu ângulo de visão, eu guardava tudo na mente e eu via e colocava que não necessariamente essa papoila estava lá, ou essa planta, ou aquela árvore, né? Entendi. Aí fiz essa série, essa foi em papel, mudando, né? essa é papel, e foi fazendo, eu fiz quase que como estudos, mas acabaram para fazer grande depois, e eu fui gostando delas serem independentes, e esse foi o primeiro. É engraçado que esse colecionador falou, eu vou ficar com o primeiro e os últimos, porque foi a primeira emoção que eu tive. Eu só vi aquele telhadinho lá, e é tão diferente do ponto de vista. Ah, que lindo. Mas nesse céu gigante, esse campo florido, essa cerquinha, era um portão sem cerca. Eu falei, mas por que existe essa porta? Não tem nada. Mas me marcou muito. Aí depois Um a dia casinha, teve uma cerca. eu olhei com o pescoço mais comprido, já vi a casinha maior lá em frente. Ai, que legal. E as paisagens foram indo, começaram meio que se diluir, quase que... Isso é tudo, então, é nessa área aqui, né, onde você está, ao redor de Lisboa. Não necessariamente copiado da natureza, claro. mas era a emoção que eu via. Esse quase sem foco, né? Eu gostei dessa coisa desfocada. Sim, tá muito interessante. Esse que surgia uma floresta que nem foi proposital, mas a imagem vinha, explodia na hora que eu começava a fazer, as nuvens. Esses foram os últimos que eu acho que foi o encontro do Portugal profundo mesmo, aí bem mais abstratos. Lindos. E eu acho que a coisa do rio, eu estava falando dessa indígena que começou a ver a importância das águas, né? Aqui é muito a profundeza do rio, assim. Certo. Eu acho que é o Portugal profundo para mim. Legal. Esses daqui estão vendidos, né? Esses vão para a Ilha da Madeira, Bacana, hein? Um colecionador, né?
vão para um ótimo lugar. Vão, e a coleção dele é espetacular, tem Uau. Tarsilas, ele tem um modernismo brasileiro muito bom. Bom, e agora tem Ana Durães, né? Agora tem. Aqui agora, eu mostrei uns trabalhos. Você vai me falar sobre... Deixa eu só dar um giro aqui para o pessoal ver. Olha o tamanho que lugar da galeria. espetacular, hein? Isso aqui é uma galeria de um amigo nosso, que eu vou estar entrevistando ele a semana que vem. Vocês vão conhecer sobre esses trabalhos dele. Agora vamos focar em Ana Durães. Então, essa foi uma série que eu fiz para levar para Atenas. Vamos começar por essa aqui, ó. E é um trabalho... Esses estiveram em Atenas? Foi para uma exposição a convite da Embaixada do Brasil na Grécia, e eu fiz com o Luiz Dolino, é um parceiro meu de exposições. Nós temos trabalhos muito diferentes um do outro, mas uma parceria conceitual muito grande. Luiz Dolino tem um trabalho na linha do neoconcreto e eu tenho essa outra natureza, mas são naturezas diversas e que conversam muito bem também, assim como eu conversei bem com o Tião agora. Certo. Mas só que isso aqui é uma paisagem do Brasil, você vê que as flores são diferentes, a cor, a paleta é diferente. Sim. Então, tudo isso eu achei interessante mostrar aqui nessa vivência, nessa exposição, porque mostra um outro lado, né? Assim, eu jamais faria esse vaso aqui, assim, possivelmente as flores seriam outras, né? As cores seriam outras, mas esse foi lá no meu ateliê do Brasil. Essa vegetação também não sairia daqui, eu acho. Certo. É isso. Bacana. Como diz aqui, é tudo. Parabéns. Obrigada, muito obrigada. Não se esqueçam de se inscrever no canal Reis das Artes. Até breve.